O primeiro tempo nosso foi ruim. Nosso. Por que você tem esse sentimento, essa cobrança de que por causa eu não... Se é nós, caralho. Eu sei, mas assim... Era o melhor do mundo na época, né? Porra, vai entender, cara. Não sabia que você tinha esse sentimento, não. Eu tenho e sinto muito por isso, mas parte de mim também acha que não deveria ter sido daquela maneira. Mas assim, eu acho que o time francês também jogou como nunca tinha jogado. Pressionou a gente como nunca pressionou durante a Copa. Os gols que nós sofremos, cara, foram gols... 2 de bola parada de escanteio, né? Os dois de escanteio. 2 gols de cabeça do Zidane de bola de escanteio, cara. E um de contra-ataque, que aí já tava morto. Contra-ataque que a gente já tava... Bati o escanteio errado e os caras... Eu não ia falar isso, né? Não, pra rir não, senão o torcedor ficar bravo. Ri não, mano, perdemos. Mas foi... Cara, mas então, eu acredito muito na essência do futebol, que se ganha e se perde, cara. Eu não fico... Eu tenho já um conflito interno muito grande para ficar sofrendo e remoendo o resto da minha vida sobre isso, Fiquei surpreso com essa tua fala aí. Mas eu acredito na essência do futebol também, que não era pra gente ganhar ali. Não era. Mas se não tivesse 2002 na tua vida, pelo que eu tô sentindo, você ia estar muito mais carregado, né? Acho que 2002 também tira... Pô, deveria tirar todo, né? Mas você tira boa parte desse peso aí. Quando você resolve uma final de Copa do Mundo, você fez muito por nós, irmão. Cumpri meu objetivo. Não tem esse sentimento, não. Você fez muito por nós. Não, mas pelo amor de Deus, irmão. Cara, Copa do Mundo, né, cara? Não, você fez muito por nós, mano. Não, eu sou grato, sou orgulhoso de tudo que eu fiz e as decisões também, porque eu acho que eu fui muito corajoso naquele momento ali, depois de ter tido uma convulsão, e eu só pensei em querer ajudar o time, meus companheiros, e a final de Copa do Mundo, minimamente eu garanti que minha saúde não corria risco, e eu fui pra cima, cara. E ganhar e perder já é outra parada. Eu acho que essa é a coisa do futebol. Os deuses do futebol não quis e assim, cara, carrego a minha parte de culpa. Sim, muito provavelmente vou carregar isso para sempre. E nunca nós vamos saber como é que teria sido se não tivesse tido aquilo. Eu acho que a gente teria sido mais competitivo, porque o nosso segundo tempo foi bom. O nosso segundo tempo a gente jogou parecido do que a gente direto jogando. Aquele jogo, Dena. Vejo direto. Sério, Ronaldo? Que loucura, mano. É loucura aquilo, cara. Já vi, assim, umas 30 vezes aquele jogo e umas 5 vezes só 2002. É louco. E né? quando dá o choque com o goleiro ali? Quando dá aquele choque ali? Ali você já tá jogando, acontece. Né? Outra... Quem tá em casa que se assusta, né? Mas a gente tá ali pra isso também. Pro torcedor, Ronaldo, é uma coisa muito... Essa final, ela é uma coisa... Vocês já falaram... A gente trouxe aqui vários jogadores que estiveram lá naquela final, né? O Bebeto, né? Conta como foi no vestiário naquele momento. Todo mundo assustado. O Denilson fala muito sobre isso, né? Porque, pô, é uma parada que você não controla o que aconteceu com você. E ali não tinha como, né? O grupo todo ficou abalado. Mas o torcedor... A gente até hoje, é curioso isso, né? Olha quanto tempo faz isso, quase 30 anos, a gente até hoje busca explicações e naquele momento a gente tinha zero, porque os repórteres mesmo tinham dificuldades para dizer o que estava acontecendo, as informações não chegavam tão claras, então o que aconteceu? Então foi uma parada pro torcedor, aí tem o choque com o goleiro, aí, meu Deus do céu, o Ronaldo, e a gente preocupado com a tua saúde, preocupado com uma final, foi uma coisa muito, muito louca que aconteceu nessa final, cara. Foi louco, mas o pior foi tomar um vareio da França. Né? Assim como foi louco a nossa semifinal contra a Holanda, que foi um jogo duríssimo, que vai para as penalidades, o Van der Sar, o goleiro, com 6 metros, na ordem das penalidades. Eu era o último, porque eu empolguei, porque eu entro aí...
Mas é que entrou bem a criança. Eu entrei bem no jogo e aí o Zagallo, e aí, quem tá bem pra bater? Eu, professor. Aí ele fala, então tá, sequência. Você foi o primeiro ou você foi o primeiro? Porque eu acho você, Dunga e Emerson. Eu acho que sim. Eu não lembro da sequência, só que eu era o último. Acho que pra nós foi a grande final, né, cara? Foi um grande jogo, Foi um grande jogo. O time holandês era muito bom também, né, cara? Tu vê uma Copa que a gente não ganhou e esse jogo é um dos maiores do Brasil na história das Copas. Não tenho dúvida de afirmar isso. Aquele jogo é fantástico. Acho que a nossa seleção de 98 vai ficar marcada positivamente, né? Igual a de 82, que revolucionou. Acho que a nossa lembra um pouco, né? A gente jogava com uma alegria, né? Era ofensivo, era agressivo, tínhamos experiência, tinha o Dunga. Era gostoso aquela seleção. Cara, Júnior Baiano. A lembrança que eu tenho quando o Deschamps, a galera toda da França lá em cima recebendo o troféu, esse troféu que 4 anos depois a gente acabou conquistando, aquele ficou na minha... Tentar fazer uma analogia com esse sentimento que você tem de 98, pode ser que eu sou tipo tal. Falei, putz, mano, por que não, né? Porque não é a gente que tá ali recebendo. Porque eu fiquei pensando durante muitos anos. E você não sabe se você vai ter outra chance, né? Não sabe. Copa do Mundo é muito difícil. Ciclo de Copa, né? Cara. Você voltar 4 anos. Muito louco. Muita coisa acontece. Eu tenho as minhas 2 últimas perguntas, tá? Eu quero falar primeiro, a gente estava falando lá no meio do podcast sobre o ambiente do Ancelotti. Você acha que, a minha opinião antes, quando o Neymar, ele tem a lesão, fica muito tempo sem jogar, eu achava que o Vini ia tomar um protagonismo na seleção brasileira, porque era um grande nome na ausência do Neymar. Acho que ele não assumiu esse protagonismo. Agora, com o Ancelotti, ele pode ter esse protagonismo? Eu acho que ele vai performar muito melhor com o Ancelotti. Ele conhece muito bem o Vinícius, conhece as preferências do Vinícius. Mas assim, nos últimos 2 anos, o Ancelotti também usou o Vinícius como segundo atacante, muitas vezes. Mas assim, tem tudo para... O Ancelotti, ele vai arrancar o melhor de cada jogador, pode ter certeza. Pode ter certeza. O ambiente dentro da seleção vai ser diferente, vai ser mais positivo. E torcer para que a CBF cuide deles e isole eles, né, da maneira que tem que ser para a competição. Com as melhores condições para os atletas, com as melhores condições para a comissão técnica, melhor logística, enfim. E a CBF deveria preocupar muito mais em desenvolver o futebol do futuro, né? Começar a organizar a casa. É inaceitável que nós não temos no Brasil uns centros de treinamento da CBF. É inaceitável que não tem em cada estado brasileiro um centro de treinamento da CBF onde você treina e capacita jovens para o futebol, treina e capacita jovens para a arbitragem, treina e capacita treinadores. Perfeito. Como é que e com 2 bilhões em caixa, parece com dinheiro em caixa, eu acho que nós temos que cobrar enquanto homens de futebol esse tipo de investimentos da CBF. Eu vi o manifesto dos campeões mundiais, eu acho que é ok, legal, tá mostrando que estamos acompanhando, tá tudo, né? Mas a gente tem que ter uma participação muito mais ativa. A gente não pode aceitar que 25 federações se junte e determine quem vai ser o líder da CBF no Brasil. A gente não pode, a gente tem que ter lugar nessa mesa primeiro, a gente tem que ter, enquanto ex-jogadores, campeões mundiais, os jogadores de futebol são os maiores protagonistas desse esporte. Concordo. E a gente pode ajudar, a gente pode melhorar as coisas, a nossa experiência, a gente pode contribuir para o futebol e não do jeito que está agora, com 27 presidentes de federações comandando o futebol brasileiro e todos eles amadores. Você não vê nenhuma federação desenvolvendo futebol amador.
com centros de treinamento, todos eles preocupados na política, todos eles preocupados com sua mesada, todos eles preocupados com cargo em diretoria de CBF, enfim. Eu acho que os próximos 4 anos, a gente tem que trabalhar e unir a nossa classe de jogador de futebol, de ex-jogador, unir essa classe e pedir e exigir um lugar dentro dessa galera. A gente tem que ter direito a voto. Perfeito. Eu acho que as federações não vão querer nunca perder esse peso 3, mas a gente tem que ser novos atores dentro dessa organização toda. Tem um lugar de fala. A gente tem que ter o lugar de fala ali, a gente tem que ter. Vocês botaram essas 5 estrelas lá, caramba. Cara, e nós temos gente muito bacana, muito preparada. Eu não vou concorrer mais. Me estressei demais, investigaram a minha vida inteira, investigaram a minha fundação, investigaram tudo, não acharam nada, porque eu ando na linha sempre. E só que ficou um ambiente perigoso, cara. Ficou um ambiente perigoso. Tem muito em jogo ali. Tem as mesadas para presidente de federação, mesada para presidente de federação que é vice-presidente da CBF, mesada para cargo em Conmebol, né? Tem um monte de mesada ali, cara, e a gente não vê investimento no futebol, em desenvolvimento. A gente não vê investimento para arbitragem. E todo final de semana todo mundo cobra arbitragem aí, né? Quando cometem erro e tal. Mas ninguém vê o perrengue que eles passam aí. Ninguém tá vendo que os caras não têm treinamento, os caras não têm lugar onde revisar o que foi feito na semana anterior. São autônomos. Os caras não têm uma logística, os caras mesmo fazem a própria logística. São amadores, são do universo bilionário, porra. É inaceitável. E depois, cada fim de semana, o cara errou, ainda é mandado embora, afastado, como se o culpado fosse ele. O cara não está preparado para aquilo. A CBF não está dando as condições de trabalho para os profissionais.